No ano de 53 a.C., dois dos maiores impérios que o mundo antigo já viu se encontraram em uma das batalhas mais significativas da história militar. O Império Romano, no auge de sua expansão, e o Império Parta, um dos únicos capazes de se contrapor ao poderio romano no Oriente. A Batalha de Carrhae marcou não só a derrota de um dos homens mais ricos e poderosos de Roma, Marco Licínio Crasso, mas também o início de um longo período de confronto entre essas duas potências. O contexto dessa batalha é crucial para entendermos os motivos que levaram Crasso a buscar uma campanha militar no Oriente, e como ele subestimou tanto seu oponente quanto as dificuldades do terreno. Do outro lado, a liderança parta demonstrou uma habilidade estratégica surpreendente, superando um exército romano numericamente superior e considerado invencível. Marco Licínio Crasso era um dos homens mais ricos de Roma, famoso por sua ambição desmedida. Membro do primeiro triunvirato junto com Júlio César e Pompeu, ele já havia conquistado grande riqueza por meio de negócios, incluindo atividades de especulação imobiliária em Roma e uma controversa prática de resgate de prédios em chamas. Ele era extremamente influente, mas seu poder político ainda estava aquém de seus parceiros de triunvirato. César, na época, estava no auge de suas conquistas na Gália, e Pompeu já havia garantido várias vitórias militares que lhe concederam grande prestígio. Crasso, por outro lado, ansiava por uma vitória militar que pudesse rivalizar com as de seus colegas. Seu desejo de obter uma vitória gloriosa o levou a buscar um alvo mais distante, o Império Parta. Acreditava que uma vitória sobre esse império não apenas aumentaria sua glória e seu prestígio, mas também lhe renderia terras e riquezas inimagináveis. O Império Parta, por sua vez, não era uma força militar a ser subestimada. Fundado após a queda do Império Seleucida, os partas dominavam uma vasta área que incluía a Pérsia e a Mesopotâmia. Embora fossem frequentemente vistos pelos romanos como bárbaros do Oriente, a realidade era bem diferente. Os partas tinham um exército bem treinado e uma tática militar única, baseada na mobilidade de sua cavalaria e no uso de arqueiros montados. Essa estratégia permitiria que eles dominassem batalhas em terrenos abertos, onde a mobilidade era crucial. Em 53 a.C., Crasso reuniu um exército estimado em cerca de 40.000 homens, composto majoritariamente por legionários romanos, além de cavalaria e auxiliares. A ideia de Crasso era simples: invadir a Mesopotâmia, derrotar os partas e reivindicar o controle de vastas terras que dariam a ele uma base de poder no Oriente. O plano de Crasso, no entanto, desde o início, apresentava problemas. Primeiro, ele não tinha experiência militar significativa em grandes campanhas, e suas decisões muitas vezes eram guiadas pela arrogância. Além disso, ele ignorou os conselhos de seus generais e subestimou a capacidade dos partas. Por fim, ele escolheu um caminho direto pelo deserto da Mesopotâmia, acreditando que poderia rapidamente alcançar e derrotar o exército parta. Do lado parta, o comandante Surena estava preparado. Embora o rei parta, Orodiscois, tivesse inicialmente subestimado Crasso, Surena, um dos generais mais habilidosos de seu tempo, sabia que não podia subestimar o poder romano. Ele traçou um plano para usar o terreno desértico a seu favor, aproveitando a mobilidade de suas tropas e a resistência dos romanos ao calor e à sede. O exército parta era menor, mas altamente móvel, composto principalmente por arqueiros montados e cavaleiros pesadamente armados, chamados de catafractários. Essa combinação letal de ataque à distância e combate corpo a corpo seria a chave para sua vitória. A jornada de Crasso através do deserto já foi um prelúdio dos problemas que viriam. As tropas romanas não estavam preparadas para o clima árido, e à medida que avançavam, o moral diminuía. Os relatórios de espiões indicavam que o exército parta era fraco e disperso, o que alimentou ainda mais a confiança de Crasso. No entanto, esses relatórios estavam errados ou manipulados. O que Crasso encontrou nas proximidades de Carrhae foi um exército parta pronto para a batalha, liderado por Surena. A batalha começou com os partas usando sua principal vantagem, a mobilidade.
Os arqueiros montados partas cercaram as legiões romanas e iniciaram uma chuva de flechas. As legiões romanas, treinadas para enfrentar combates corpo a corpo e em terrenos mais estáveis, eram incapazes de alcançar os arqueiros montados, que disparavam suas flechas com precisão mortal e rapidamente recuavam antes que os romanos pudessem contra-atacar. Os romanos formaram sua famosa formação de tartaruga, na qual os soldados se agrupavam com escudos sobre a cabeça e nas laterais, criando uma barreira defensiva. Essa formação era extremamente eficaz contra ataques convencionais, mas contra o ataque incessante dos arqueiros montados partas, ela oferecia pouca proteção. As flechas dos partas atravessavam as aberturas e perfuravam os soldados. As flechas partas, muitas vezes envenenadas, causavam estragos nas fileiras romanas, enquanto os partas mantinham uma distância segura. Crasso, vendo que suas tropas estavam sendo lentamente destruídas, tentou lançar sua cavalaria contra os partas. No entanto, a cavalaria romana era significativamente inferior à cavalaria parta, especialmente os catafractários, que eram cobertos de armadura da cabeça aos pés, tanto eles quanto seus cavalos. A tentativa de ataque de Crasso foi facilmente repelida, e os romanos começaram a perceber que estavam em uma armadilha mortal. Surena então executou um golpe de mestre: a falsa retirada. Ele ordenou que suas tropas recuassem, como se estivessem fugindo do campo de batalha. Crasso, desesperado por uma vitória, caiu na armadilha. Ele ordenou que suas tropas avançassem, acreditando que poderia virar a maré da batalha. No entanto, assim que os romanos avançaram, os partas retomaram seu ataque, cercando os romanos e reiniciando a chuva de flechas. A essa altura, os romanos estavam em total desordem. Suas formações estavam quebradas, o moral estava destruído e eles estavam cercados por um inimigo que dominava o terreno e o estilo de combate. Crasso tentou organizar uma retirada, mas era tarde demais. O exército romano estava dizimado. Dos 40.000 soldados romanos que partiram para a batalha, cerca de 10.000 sobreviveram. A maioria foi capturada ou morta. Crasso, vendo que não havia mais esperança de vitória, tentou negociar com Surena. No entanto, durante as negociações, ele foi morto, de acordo com algumas fontes, humilhado com ouro derretido derramado em sua boca, simbolizando sua ganância. Outros relatos sugerem que ele foi simplesmente assassinado, selando o destino de seu exército e de sua reputação. A derrota em Carrhae foi um dos maiores desastres militares da história romana. A reputação de invencibilidade das legiões romanas foi abalada, e a derrota teve consequências políticas de longo alcance. O triunvirato de Crasso, Pompeu e César desmoronou. Com a morte de Crasso, Pompeu e César entrariam em confronto, levando à eventual ascensão de César como ditador e ao fim da República Romana. Do lado parta, a vitória consolidou o poder de Orodes II, e garantiu que os partas mantivessem o controle da Mesopotâmia e das áreas ao redor por muitos anos. A batalha também solidificou a reputação de Surena como um dos maiores estrategistas de seu tempo, embora ele próprio tenha sido executado pelo rei Herodes II pouco tempo depois, possivelmente por ciúmes de sua popularidade. A Batalha de Carrhae é um exemplo clássico de como subestimar o inimigo e ignorar as características do terreno podem levar à derrota, mesmo para um exército poderoso como o romano. A estratégia brilhante de Surena, combinada com a arrogância e inexperiência de Crasso, resultou em uma das derrotas mais humilhantes da história de Roma. Mas as repercussões dessa batalha foram além do campo de batalha. Carrhae marcou o início de um conflito prolongado entre Roma e o Império Parta, que continuaria por séculos. Embora Roma eventualmente conseguisse vitórias parciais contra os partas, eles nunca conseguiram conquistar completamente o território parta, e a fronteira entre os dois impérios permaneceu uma zona de tensão constante. A história da Batalha de Carrhae também serve como uma lição sobre liderança. Crasso, em busca de glória pessoal e riquezas, ignorou os conselhos de seus subordinados mais experientes e subestimou um adversário claramente preparado para o combate.
Surena, por outro lado, mostrou o quão importante é a estratégia e o conhecimento do terreno. Usando táticas que aproveitavam as fraquezas do exército romano, ele transformou uma possível desvantagem numérica em uma vitória total. As consequências imediatas da batalha incluíram o enfraquecimento do triunvirato romano. Com a morte de Crasso, a balança de poder em Roma ficou desestabilizada, levando a uma crescente rivalidade entre Júlio César e Pompeu. Eventualmente, isso culminou em uma guerra civil que levaria à queda da República Romana e ao estabelecimento do Império sob o comando de César. Do lado parta, a vitória em Carrhae reforçou a posição do Império Parta como uma das potências mais formidáveis do Oriente Médio. Embora não tenham conseguido expandir muito além de suas fronteiras tradicionais, os partas consolidaram seu domínio sobre a Mesopotâmia e conseguiram manter os romanos à distância por várias décadas. Eles também conseguiram capturar um grande número de soldados romanos, alguns dos quais, segundo relatos, foram usados como prisioneiros ou até integrados às forças partas. A derrota também marcou uma mudança na maneira como Roma lidava com inimigos no Oriente. As batalhas posteriores contra os partas foram realizadas com mais cautela e uma melhor compreensão das táticas inimigas. Roma aprenderia com seus erros e, eventualmente, conseguiria algumas vitórias sobre os partas em batalhas futuras, mas nunca conquistaria totalmente o território parta. A Batalha de Carrhae, no entanto, permanece um dos episódios mais humilhantes da história romana. Não apenas pela derrota militar, mas também pela morte de Crasso, um dos homens mais ricos e poderosos de Roma. A derrota demonstrou que, apesar de sua força, até mesmo os exércitos mais poderosos podiam ser derrotados por um inimigo preparado e astuto, especialmente em terrenos desconhecidos. E assim, a Batalha de Carrhae permanece como um testemunho das falhas da ambição desmedida, da subestimação do adversário e da importância da estratégia em tempos de guerra. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias épicas do passado. Deixe seu like e nos diga nos comentários qual outra batalha da antiguidade você gostaria de ver aqui. Até a próxima!